E aí, pessoal? Professor Eric aqui, de volta com mais uma aula sobre ligação química. Dessa vez nós vamos falar sobre ligação covalente. Bora lá! Para começar, a definição de ligação covalente. Ligação covalente, pessoal, ela é uma ligação formada somente entre ametais, ou seja, somente entre os elementos que desejam ganhar elétrons. Então, é uma situação bem diferente da iônica, que você tinha um metal que queria perder com um ametal que queria ganhar. Nesse caso aqui, a gente só pode ter ametais, ou seja, só elementos que desejam ganhar elétrons. E como que a gente resolve esse problema? Se todos os átomos querem ganhar elétrons e ninguém quer perder, a solução para eles vai ser o quê? Compartilhar esses elétrons. Tá? Vamos tentar entender isso aqui, como que funciona isso. Como primeiro exemplo aqui, eu vou usar o F2, tá? O gás flúor. O gás flúor ele é uma substância formada por dois átomos de flúor, sendo que o flúor ele é um elemento da família 17, ou seja, ele possui 7 elétrons na última camada. Então vamos colocar aqui os 7 elétrons. Como é F2, significa que eu tenho dois átomos de flúor. Bem, quem tem 7 elétrons precisa ganhar 1 para ficar com os 8 e ficar satisfeito. Então, tanto esse flúor da esquerda quanto esse flúor da direita desejam ganhar um elétron. Se os dois desejam ganhar e ninguém quer perder, a solução para eles vai ser o seguinte: eles vão se aproximar um do outro e vão passar a compartilhar um elétron cada. Como assim compartilhar? Esses dois elétrons que eu circulei de vermelho, eles vão ficar circulando entre os dois átomos de flúor, de maneira que esses dois elétrons pertencem aos dois átomos ao mesmo tempo, certo? Então aqui, ó, esse flúor, ao compartilhar um elétron dele, ele de certa forma ganha um elétron do outro e passa a ter 8. A mesma coisa acontece com o flúor da direita, tá? Então esses dois elétrons aqui, a partir do momento que eles são compartilhados, eles pertencem aos dois átomos de flúor ao mesmo tempo. E aí a gente resolve o nosso problema, né? Os dois átomos agora estão satisfeitos porque possuem 8 elétrons na última camada, certo? Isso aqui que nós acabamos de fazer, pessoal, a gente fala que é a fórmula eletrônica ou a estrutura eletrônica do meu composto. Tá? Que é a estrutura que mostra todos os elétrons. Já esse F2 aqui, ele é um resumo do que é o meu composto. Ele mostra somente quantos átomos o meu composto possui. Então, esse F2 aqui, a gente vai chamar de fórmula molecular. E existe um terceiro tipo de fórmula que é o seguinte: eu tenho dois átomos de flúor e esses dois átomos de flúor estão compartilhando um par de elétrons. Nessa fórmula aqui, esse par de elétrons que está sendo compartilhado, eu vou representar por um risco, por um traço. Tá? Então, esse risco, esse traço aqui, significa que os flúors, os dois átomos de flúor, estão compartilhando um par de elétrons, tá? Um elétron de cada um, 2 elétrons, beleza? Essa fórmula aqui, ela não me mostra os elétrons, então eu sei que a ligação está sendo feita a partir desse tracinho, e nesse caso aqui, nós chamamos essa fórmula de fórmula estrutural. Beleza? A fórmula estrutural, ela tem a vantagem de ser bem mais rápida de ser escrita, né? Você não precisa perder tempo desenhando os elétrons, só que ela tem a desvantagem de ser uma informação um pouquinho mais incompleta. Tá? Em algumas situações, em alguns assuntos mais para frente, saber os elétrons que tem na última camada vai ser bem útil, e a fórmula estrutural ela não me ajuda muito nesse sentido. Em compensação, na hora que você vai representar um composto químico, é muito mais rápido você desenhar a fórmula estrutural do que a fórmula eletrônica, beleza? Vamos fazer mais alguns exemplos?
nesse slide aqui, nós temos várias fórmulas moleculares, que é aquela fórmula que mostra só o número de átomos. E agora a gente vai tentar representar quais são as fórmulas eletrônicas e as fórmulas estruturais. Vamos começar aqui no caso do O2, do gás oxigênio, né, que é a substância que a gente respira. Pessoal, o oxigênio ele é um elemento da família 16 da tabela periódica, ou seja, ele possui 6 elétrons na última camada. Quando a gente fala O2, a gente vai precisar de 2 átomos de oxigênio, cada um com seus 6 elétrons. Quem tem 6 elétrons precisa ganhar 2. E aí, como que a gente vai resolver o problema aqui? Se nós fizermos uma ligação covalente, eu vou estar compartilhando um elétron de cada um. Por conta dessa ligação, cada oxigênio ganhou um elétron, então saiu de 6 e passou a ter 7. Mas o problema ainda não foi resolvido. Eles não querem 7, eles querem 8. E aí o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar fazer uma outra ligação, um outro compartilhamento de elétrons aqui. Então, no caso do gás oxigênio, foi necessário ser feito 2 ligações covalentes. E aí, para a gente representar a fórmula estrutural, a gente desenha os 2 átomos de oxigênio. Como foram feitas 2 ligações, a gente faz 2 risquinhos, 2 tracinhos, certo? Então, lembre-se, cada tracinho representa um par de elétrons sendo compartilhado. Nesse caso aqui, foram necessários 2 pares de elétrons, ou 4 elétrons ao todo. Tá? Então, como foram necessários 2 pares de elétrons, a gente precisa fazer 2 risquinhos. Nesse caso aqui, a gente fala que há uma ligação dupla, beleza? E no caso do N2, pessoal, o nitrogênio, ele é um elemento da família 15, logo, ele possui 5 elétrons na última camada. Quando a gente fala de N2, a gente vai ter que desenhar 2 nitrogênios. Quem tem 5 elétrons na última camada precisa ganhar 3 para ficar satisfeito. Como que eu vou resolver o nosso problema aqui? Se eu compartilhar um elétron de cada, um par de elétrons, o nitrogênio sai de 5 para 6. Então eu preciso fazer isso mais vezes, né? Eu compartilho um outro par de elétrons, e aí de 6, cada átomo de nitrogênio passa a ter 7. Ainda não resolveu. Então eu vou precisar compartilhar mais um par de elétrons aqui, Agora sim, tá? Cada nitrogênio passou a ter 8 elétrons. Como que eu posso conferir isso? Eu vou contar aqui para o hidrogênio da esquerda. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. A gente conta os elétrons que eram deles, mais os elétrons que estão sendo compartilhados. Agora sim, os 2 átomos de nitrogênio estão satisfeitos. Essa aqui é a fórmula eletrônica. Como ficaria a fórmula estrutural? Eu tenho 2 átomos de nitrogênio compartilhando 3 pares de elétrons. Para representar o compartilhamento de 3 pares de elétrons, eu preciso fazer 3 risquinhos, cada um representando uma das ligações covalentes. Fechou? Vamos começar a complicar um pouquinho mais a nossa vida aqui, Vamos partir para a molécula de água, para o H2O. Pessoal, o hidrogênio ele é um elemento que possui um elétron na última camada. Tá? Só que, eu comentei isso com vocês na aula passada, para ele virar um gás nobre, ele precisa ficar com 2, que ele ficaria igual ao hélio. Então o hidrogênio ele tem um elétron só, e o objetivo dele é ganhar mais um para ficar como o hélio. Tá? Já o oxigênio, a gente acabou de ver, ele é o elemento que possui 6 elétrons na última camada, ele precisa ganhar 2. Então, o que acontece nesse caso aqui, pessoal? O hidrogênio precisa ganhar 1, o oxigênio precisa ganhar 2. Então, a gente faz uma ligação aqui entre o H e o O. Resolvemos a vida desse hidrogênio, mas ainda não resolvemos a vida desse oxigênio. Esse oxigênio ele precisa ganhar 2. Com essa ligação, ele só ganhou 1. Então,
Para resolver a vida desse oxigênio, eu preciso de um outro átomo de hidrogênio, não é isso? Tá? Com um outro átomo de hidrogênio aqui, eu consigo fazer mais uma ligação e agora está todo mundo satisfeito. O oxigênio que tinha 6, com as duas ligações, passou a ter 8, e os hidrogênios que tinham um cada, passou a ter 2, que era o que eles queriam. Por isso que a fórmula é H2O. A fórmula é H2O porque para eu fechar a estrutura, eu preciso de 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, certo? E aí, ó, a fórmula estrutural desse composto é H-O-H. 2 hidrogênios, tá? Uma ligação de cada hidrogênio com o oxigênio. Fechamos esse lado aqui. Vamos fazer agora o caso do CH4. O carbono ele é um elemento da família 14. Como elemento da família 14, ele possui 4 elétrons na última camada. Ele é um ametal, ele quer ganhar elétrons. Se ele tem 4 e ele precisa ganhar para ficar satisfeito, ele precisa ganhar mais 4 elétrons para poder ficar com 8, certo? E no caso aqui do CH4, nós vamos ter 4 hidrogênios. Eu vou desenhar um hidrogênio aqui. Com esse um hidrogênio que eu desenhei, eu consigo fazer uma ligação. Esse hidrogênio ficou feliz, atingiu os 2 elétrons que ele queria, mas o carbono não. O carbono com 4, fazendo uma ligação, ele passou a ter 5. Ainda está faltando ligações para ele, não é? Bem, a vantagem aqui ó, é que são 4 hidrogênios, né? Eu só desenhei um. Então, para já ganhar tempo, eu vou desenhar os outros hidrogênios ao redor dele aqui, ó. Tá? Agora sim, eu desenhei 4 hidrogênios. E como cada hidrogênio faz uma única ligação, eu vou fazer aqui, ó. Aqui fechou a estrutura, por quê? Todos os hidrogênios fizeram uma ligação, que era o que ele queria ter feito, e o carbono, que tinha 4 elétrons, ele precisava ter feito 4 ligações. E foi o que aconteceu, né? Agora o carbono fez as 4 ligações, ele está satisfeito. A fórmula molecular desse composto, então, seria um carbono no meio, fazendo uma ligação com cada um dos 4 hidrogênios. Esse é o CH4, o gás metano. Próximo composto, CO2. Ele é um composto formado por um carbono e 2 átomos de oxigênio. Lembrando, o carbono ele é um elemento da família 14, 4 elétrons, ele vai precisar fazer 4 ligações, enquanto o oxigênio é um elemento da família 16, tem 6 elétrons, ele precisa fazer 2 ligações. A dica que eu dou para resolver um problema como esse, que tem vários átomos, coloca aquele átomo que faz mais ligação no meio da estrutura. Isso vai te facilitar muito a vida. Olha só, o carbono ele faz 4 ligações e o oxigênio 2. Então eu vou colocar o carbono no meio dos 2 oxigênios. Vou desenhar aqui ó, os 4 elétrons que o carbono tem. E vou desenhar os 6 elétrons de cada um dos oxigênios. E agora, pessoal, se o oxigênio tem 6 elétrons, ele precisa fazer 2 ligações para ficar feliz, né? Então eu vou fazer aqui, ó, 2 ligações com o carbono, que é o elemento vizinho dele aqui, ó. Fechou a vida desse oxigênio, não fechou? Ele tá com seus... Ele tinha 6 mais 2 ligações, ele passou a ter 8, mas não fechou a vida desse carbono. Ele tinha 4 elétrons, com 2 ligações ele passou a ter 6. Para esse carbono ficar feliz, eu preciso de mais 2 elétrons. Então, o que eu vou fazer? Mais 2 ligações aqui, ó, só que dessa vez com o outro oxigênio. Agora sim, ó, o carbono fez as 4 ligações que ele queria, cada oxigênio fez 2 ligações, todo mundo está satisfeito, todo mundo está com os seus 8 elétrons. A fórmula estrutural, carbono, 2 tracinhos com oxigênio. Lembrando, cada tracinho representa um par de elétrons. Aqui no caso foram 2 pares, né? Então 2 tracinhos.
A mesma coisa para o lado esquerdo, né? Carbono, 2 tracinhos com oxigênio. Então, fechamos esse slide. Nós começamos com a fórmula molecular de todos os compostos, desenhamos as fórmulas eletrônicas e também as fórmulas estruturais, certo? Pessoal, quando um composto ele faz ligação covalente, ele vai formar uma estrutura que a gente chama de moléculas. Consequentemente, esses compostos eles são chamados de compostos moleculares. E o que é uma molécula? Uma molécula é uma estrutura independente formada pelas combinações de átomos. Vamos pegar o caso da água. A gente acabou de ver que a estrutura da água é isso aqui, né? É um oxigênio fazendo uma ligação com cada um dos dois hidrogênios. Isso aqui que eu acabei de desenhar, turma, é uma molécula de água. Se eu fizer isso aqui, ó, eu tenho uma outra molécula de água. Aqui eu vou ter outra molécula de água. Então, o que acontece, galera? Cada desenho desse é uma estrutura fechada independente. Então, essa estrutura aqui é uma molécula de água, essa estrutura é outra molécula de água. Notem, por exemplo, que essa estrutura ela não depende de nada dessa aqui. Isso aqui é uma estrutura fechada, uma estrutura independente, isso aqui é uma outra estrutura independente, isso aqui é uma outra estrutura independente. Então, cada vez que você desenha um composto, você desenha uma molécula e fechou ali. E aí, por exemplo, se eu pegar uma garrafinha de água, dentro da minha garrafinha de água eu terei um monte, várias moléculas de água, várias estruturas dessas aqui. Isso é uma característica, então, dos compostos moleculares, que são os compostos que fazem ligação covalente. Vamos fazer alguns exercícios aqui, ó. Esse primeiro exercício, ele quer que a gente escreva a fórmula molecular da metilamina, que é um composto que tem carbono, 5 hidrogênios e o nitrogênio. Como que eu vou fazer isso, galera? Olha só, o carbono, ele é da família 14, ele tem 4 elétrons. Se ele tem 4 elétrons, para ele ficar satisfeito, ele vai precisar fazer 4 ligações. O hidrogênio, a gente viu que ele tem 1 elétron, mas ele só precisa de 1 para ficar feliz, né? Ele quer ficar com 2. Então, cada hidrogênio ele vai precisar fazer uma ligação. Enquanto o nitrogênio, ele é um elemento da família 15, ele tem 5 elétrons. Quem tem 5 elétrons para ficar com 8, ele vai precisar fazer 3 ligações. Então, isso aqui é uma dica que eu dou para vocês quando você tem uma estrutura grande como essa. Antes de você partir para o desenho, já tem uma noção de quantas ligações cada um precisa fazer. Beleza? Então, como será que eu vou fazer isso aqui, pessoal? Bem, o carbono tem 4 elétrons. Vamos desenhar aqui 4 elétrons ao redor do carbono. O nitrogênio tem 5. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. O hidrogênio eu vou tratar como meu elemento coringa, já que ele faz uma ligação só que eu preciso de 5 hidrogênios. Onde que eu vou encaixar 5 hidrogênios nessa estrutura? Bem, eu posso colocar, por exemplo, 3 hidrogênios ao redor do carbono e 2 ao redor do nitrogênio. Por quê? Cada hidrogênio ele faz uma ligação só. Então, eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3. Pessoal, aqui no caso eu não posso colocar um hidrogênio ao redor desse carbono, porque se eu colocar um hidrogênio ao redor desse carbono, se eu colocasse aqui, ó, vou fazer de vermelho, mas está errado. Se eu colocasse o hidrogênio aqui, ó, tá vendo que eu fecharia essa estrutura e eu não conseguiria mais fazer ligação? E eu não posso deixar esses átomos separados do resto da estrutura. Então, por isso que eu estou ligando aquele carbono, estou ligando somente 3 hidrogênios e não 4. Bem, mas esse carbono precisa fazer 4 ligações, não precisa? Como que eu vou fazer 4 ligações? Ó, eu vou fazer a última ligação que falta com o nitrogênio. E aí, ó, o nitrogênio ele precisa fazer 3, não é? Ainda me sobraram 2 hidrogênios aqui, ó. Então, eu vou fazer
uma ligação com cada hidrogênio e olha só, todo mundo feliz, todo mundo satisfeito. O carbono fez as 4 ligações que queria ter feito, o nitrogênio fez as 3, cada hidrogênio fez uma. Se eu fosse representar a fórmula estrutural, nós teríamos isso aqui então, ó. É uma molécula grande formada por vários átomos, mas notem, ó, todos eles estão ligados. Então eu tenho que deixar todos os átomos ligados aqui nessa estrutura. Fechamos o exemplo 1. Vamos então fazer o exercício 2, pessoal. O elemento flúor forma compostos com hidrogênio, carbono, potássio e magnésio, respectivamente. Determine o tipo de ligação que é feita em cada caso e a fórmula do composto formado. Para a gente saber o tipo de ligação, eu preciso saber se nós estamos falando de metal e ametal, certo? Vamos olhar aqui na nossa tabela, pessoal. Eu trouxe uma tabela aqui. O flúor, ele é um ametal, tá vendo que ele é rosa aqui, ó, família 17. Enquanto o hidrogênio, apesar de não estar descrito aqui embaixo, a gente sabe que é um elemento que também quer ganhar elétron, então ele também é um ametal. Como ficaria a ligação, pessoal? O flúor, ele tem 7 elétrons na última camada. Vamos desenhar aqui os 7 elétrons. O flúor, ele tem 7 elétrons na última camada, enquanto o hidrogênio possui 1. Quem tem 7 quer ganhar 1, e o hidrogênio a gente sabe que também quer ganhar um elétron. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente compartilhar esses elétrons, ou seja, nós temos uma ligação covalente. E a fórmula do composto formado é HF, tá? É um composto formado pela combinação de um hidrogênio e um flúor. E com o carbono, pessoal? O que acontece com o carbono? A gente fez com o hidrogênio, agora vamos fazer com o carbono. O carbono, ele também é um não metal. Então, ele também quer ganhar elétrons, certo? Então, o carbono ele é da família 14, ele vai ter 4 elétrons na última camada, enquanto o flúor ele é da família 17, ele vai ter 7 elétrons na última camada. Quem tem 7 elétrons quer fazer uma ligação. Eu posso fazer, por exemplo, uma ligação aqui do flúor com o carbono. Só que o carbono não está satisfeito, o carbono precisa fazer 4 ligações. E agora? Bem, eu vou ter que desenhar mais átomos de flúor aqui para fechar o meu composto. Por que eu desenhei mais 3 átomos de flúor? Cada um faz uma ligação, não faz? Como o carbono ele precisa fazer 4 ligações, para eu fechar essa estrutura com todo mundo satisfeito, eu vou precisar de 4 átomos de flúor. Então, nesse caso, está havendo um compartilhamento de elétrons. Então, nesse caso, nós também temos uma ligação covalente. E a fórmula do composto formado é CF4. Tá? É um composto formado pela combinação de um carbono e 4 hidrogênios. Próximo passo, vamos fazer com o potássio. Vamos dar uma olhada aqui no nosso slide. O potássio, ele é um metal. Então, nesse caso, nós vamos combinar o flúor, que é um ametal, com o potássio, que é metal. A gente vai ter que voltar no que estudamos na aula passada. O potássio, ele é um metal da família 1. Ele quer perder um elétron. Então, quem quer perder um elétron fica com carga positiva. Enquanto o flúor, ele é da família 17, ele quer ganhar um, né? Então, se ele quer ganhar um, ele vai ficar com carga negativa. Nesse caso aqui, nós estamos falando do que a gente estudou na aula passada. Nós estamos falando de uma ligação iônica, que é um metal com um ametal. E qual que vai ser a fórmula do composto?
Lembra que a gente faz a inversão dos números, né? Esse 1 do potássio vem para o flúor, esse 1 do flúor vai para o potássio, e a fórmula desse meu composto, então, vai ser KF. E para finalizarmos, eu quero combinar o flúor com o magnésio. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O magnésio, ele está na família 2, ele também é um metal, é um elemento que quer perder, então é a combinação de um metal com um metal. Nós vamos ter de novo uma ligação iônica. Bem, o magnésio, por ser da família 2, ele quer perder 2 elétrons, ele fica com 2 cargas positivas. Enquanto o flúor da família 17, ele quer ganhar 1. Então, nesse caso, nós temos novamente a chamada ligação iônica. Qual é a fórmula do composto formado? A gente inverte os números, né? Esse 2 do magnésio vem para o flúor, esse 1 do flúor vem para o magnésio. Então, a fórmula do composto formado vai ser Mg1F2. Então, fechamos o exercício 2. O flúor, que é um ametal, se combinar com outros ametais, ligação covalente. Se combinar com metais, ligação iônica.